Um de vocês fez a seguinte pergunta: quem garante que os tribunais privados no anarcocapitalismo vão seguir o PNA? Engraçado como é comum as perguntas sobre anarcocapitalismo começarem com quem garante. Como se o Estado fosse uma espécie de Deus capaz de garantir que coisas aconteçam necessariamente sem que elas possam falhar. Mas quem garante que tribunais privados no anarcocapitalismo vão seguir o PNA ou seguir a lei de propriedade privada? Se você responder que outros tribunais ou agências de arbitragem vão garantir isso, você vai cair numa regressão infinita, porque uma empresa sempre vai ter que garantir que outra empresa siga a propriedade privada e para garantir que outra empresa, enfim. Então, óbvio que sempre que você tem a pergunta quem garante, a resposta sempre é ninguém. Porque não existe isso. Não existe um Deus onipotente obrigando todas as pessoas a sempre seguir a propriedade privada. E nem você pode escravizar as pessoas obrigando elas a oferecerem um serviço de graça para alguém. Agora, o que a gente pode dizer sobre tribunais privados são duas coisas. Primeiro, que a lei é uma regra que define quais ações humanas são permitidas ou proibidas. E eu já expliquei isso no meu vídeo chamado Deduzindo a Lei de Propriedade Privada, onde eu uso a lógica para deduzir passo a passo por que a única lei possível é a lei de propriedade privada. Qualquer outra regra que se proponha a ser lei que não seja a propriedade privada é contraditória. Ela se contradiz, ela vai dizer que uma mesma ação é ao mesmo tempo permitida e ao mesmo tempo proibida. Se você quiser entender por que, assista o meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Então, se um tribunal privado violar a lei de propriedade privada, ele está sendo criminoso. Mesmo assim, a sociedade pode ser dominada por uma lei distorcida, por uma lei onde haja crimes acontecendo sistematicamente. Por exemplo, digamos que o aborto seja um crime, um assassinato ao bebê. Mas diversas agências e a população em geral acreditam que o aborto não deveria ser crime, então ele é permitido. Se ele realmente for um crime, e não é uma pessoa que decide, nem a maioria que decide se é crime, o que decide é a lei natural, é o fato dele violar a propriedade de um indivíduo de direito ou não. E aí, para a gente saber se aborto é ou não é crime, a gente tem que raciocinar, debater, ter um debate filosófico, talvez acompanhado de alguma observação científica. Mas o meu ponto é, se os tribunais privados, em geral, se existe uma tendência da população, da demanda de mercado e dos tribunais privados de cometer algum crime sistematicamente, então eles estarão cometendo um crime mesmo que não haja nenhuma agência de justiça punindo esses crimes. Assim como o Estado cobra impostos, confisca propriedades, interfere o tempo todo na propriedade, aliás, essa é a única coisa que o Estado faz, e mesmo assim não existe hoje ninguém com condições bélicas de derrubar os estados. E por isso que eu fiz um vídeo também chamado Existem dois anarcocapitalismos, que é o anarcocapitalismo friedmaniano, que é esse meio freestyle, onde qualquer coisa vale desde que seja demanda de mercado, e o anarcocapitalismo rothbardiano ou hopiano, que é baseado estritamente na lei de propriedade privada. Agora, que garantia pode existir de que as agências vão seguir a propriedade privada? Nenhuma. Quando nós falamos da lei de propriedade privada, estamos apenas falando de qual lei é a lei certa. Não existe uma força mágica sobrenatural que vai obrigar as pessoas a seguirem essa lei. Agora, como estimular a sociedade a seguir a lei correta? Estimulando a filosofia, o conhecimento, o debate, o raciocínio, o uso da razão, o uso da ciência corretamente, da observação científica, para que as pessoas possam se aproximar o máximo possível da verdade. Se há uma liberdade de expressão, se há a internet livre, as pessoas podem gravar um vídeo, podem escrever artigos, podem escrever livros, podem debater em fóruns, elas podem colocar seus argumentos disponíveis para toda a sociedade e denunciarem tribunais ou agências que estejam violando a lei segundo esses argumentos. Então, uma das formas de fazer com que as pessoas sigam a lei de propriedade o máximo possível, que elas tenham essa demanda pela lei de propriedade, que façam as empresas quererem atender essa demanda defendendo essa lei, é a prática da filosofia, do raciocínio, do debate. Inclusive, todo o movimento libertário e anarcocapitalista que existe hoje surgiu disso. Se não fosse
o Rothbard que tivesse formulado essa ideia com a ajuda de pensadores que vieram antes e depois, nós não estaríamos aqui discutindo libertarianismo nem lei de propriedade, ninguém estaria discutindo isso. Então o que garante, que na verdade não garante, mas pelo menos influencia as pessoas a seguirem mais a lei de propriedade ou os tribunais, é a liberdade de expressão, e num livre mercado de tribunais, a tendência é que haja liberdade de expressão e o debate de ideias. Agora, por outro lado, nós podemos dizer que existe uma ordem espontânea, que certas ordens surgem espontaneamente. Por exemplo, o livre mercado, o quanto de propriedade privada já existe hoje, em grande parte não surgiu por causa de ideias, não surgiu porque pensadores pensaram na propriedade privada. Foi só recentemente na história da humanidade que alguns pensadores deram grande importância à propriedade privada. Os religiosos vão dizer que a Bíblia dava importância à propriedade. Tá, mas em algumas partes sim, em outras defendia a escravidão. Acontece que o livre mercado, a divisão de trabalho, a propriedade surgiu por uma ordem espontânea, por uma evolução, por uma seleção natural, simplesmente porque é o sistema que traz riqueza, que traz um crescimento da civilização e da riqueza. A civilização que não tiver mercado simplesmente vai ser miserável e não vai crescer. Então a seleção natural, a ordem espontânea, acaba favorecendo a lei de propriedade privada. Então tecnologias como o Bitcoin, que descentralizam a moeda, a livre competição entre tribunais, que pode existir no anarcocapitalismo friedmaniano, essas coisas podem contribuir espontaneamente para uma tendência à propriedade privada prevalecer como lei. Porque quando dois tribunais entram em conflito em relação à sua lei, esse conflito vai ter custos. Eles vão precisar gastar recursos para resolver esse conflito. Como o conflito gera gastos e a ausência de conflitos é econômica, a tendência do mercado é querer evitar conflitos nas leis dos tribunais. E a única lei que não possui nenhum conflito dentro dela mesma é a lei de propriedade, como eu demonstrei no meu vídeo, deduzindo a lei de propriedade privada. Então, o próprio fato dos tribunais no mercado quererem evitar conflitos, porque esses conflitos têm custos, já é um motivo que vai gerar uma tendência até de uma seleção natural do mercado, de uma evolução do mercado, mesmo que isso não necessariamente tenha suporte das ideias filosóficas das pessoas, isso pode gerar uma tendência de que os tribunais vão seguir a propriedade privada. E fora isso, não existe um Deus onipotente que vai garantir a propriedade privada. Nós, indivíduos, é que temos que lutar por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, e cada indivíduo tem o dever moral de defender a propriedade privada intelectualmente, argumentar, produzir conteúdo intelectual, defendendo as ideias justas através de argumentos. E mesmo que o Estado acabe, continua havendo conflitos entre ideias mais justas e ideias menos justas. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, coloque nos comentários, inscreva-se no canal, ajude esse canal através do Apoia-se para que eu continue postando cada vez mais vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.